Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Amém. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Reverendíssimo Monsenhor Maurício, reitor dessa igreja e pastor deste amado rebanho, religioso exemplar, que a tantos tem alcançado com sua vida, consagração, ministério, pregação, sabedoria e acolhimento, inclusive a mim, Monsenhor. Eu tenho sempre o costume de, quando me é possível, agradecer presencialmente, diretamente às pessoas às quais guardo no coração. Por isso, aproveito este momento, diante deste povo, confiado aos cuidados pastorais do Senhor, para agradecer a vossa reverendíssima e afirmar minhas orações, amizade sincera e profundo respeito. Deus o conserve, Monsenhor, com muita saúde e paz e muito tempo conosco. Sabemos que isso não depende tanto da gente, mas pedimos ao Senhor que nos nos conceda esta graça por intercessão da Virgem do Rosário. Por sua vida, Monsenhor Maurício, te deum laudamus. Muito obrigado, Monsenhor. Reverendo Diácono Permanente James Maxwell, que nos auxilia tão bem com sua vida e seu testemunho em nossa paróquia, junto à sua família, da Imaculada Conceição de Nova Cruz. Caríssimos irmãos confrades do Rosário, uma alegria imensa encontrá-los neste tempo da festa de Nossa Senhora do Rosário. Meus amados familiares, devotos e devotas de Nossa Senhora do Rosário. Quando foi me incumbida a missão de estar por aqui, Monsenhor, e fomos fazer a primeira festa, eu estava partilhando rapidamente ali com o Senhor na sacristia, e uma das minhas preocupações era, meu Deus, será que as pessoas irão vir participar 5 dias neste lugar um tanto quanto inóspito, às vezes meio perigoso, mas com a graça de Deus fizemos 3 horas de oração seguida, não é? Terço, a missa e a novena. E ainda tínhamos noite que tínhamos apresentações culturais que ainda acontecem, não é? Inclusive. E nunca faltou filhos e filhas de Deus, devotos e devotas de Nossa Senhora para participarem destes momentos. Então, como eu fico imensamente feliz de voltar aqui como visitante, me sentir em casa junto a vocês para celebrar esta festa. Deus Nosso Senhor nos conserve por muitos anos e nos conceda a graça de nos reencontrarmos muitas vezes para adorar a Deus e venerar com todo o amor do nosso coração a nossa Mãe Santíssima. Bendito o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. São Lucas, capítulo 11, versículo 27. Essa expressão singular e elogiosa da mulher no meio da multidão encerra em si o sentimento de admiração e de amor que a igreja dirige à Mãe do Senhor, que por sua vez faz também sobremaneira um maior elogio. Muito mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas capítulo 11, versículo 28. Se o nosso Deus e Senhor se agrada daqueles que ouvem sua palavra e a põem em prática, meditam suas ações e procuram reproduzi-las em suas vidas, se o apóstolo São Paulo nos exorta a ter os mesmos sentimentos de Cristo, meditemos, portanto, sobre a rainha de todas as devoções e compêndio do Evangelho no dizer dos Santos Padres, o Santo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Sabemos que, por especial desígnio da infinita misericórdia de Deus, Maria Santíssima revelou ao grande São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Pregadores, um meio fácil e seguro de salvação, o Santo Rosário. Sempre que os homens o utilizavam, tudo florescia na igreja, na terra passava a reinar a paz, as famílias viviam em concórdia, os corações estão sempre abrasados do amor a Deus, do amor ao próximo. Quando dele os homens se esquecem, as desgraças se multiplicam e implanta-se a discórdia nos lares e o caos se estabelece no mundo. São Domingos, nosso baluarte, patrono da Confraria do Rosário, viveu numa época de grandes tribulações para a igreja. A terrível heresia dos albigenses se espalhara no sul da França e ameaçava toda a Europa. A profunda corrupção moral dela decorrente abalava os fundamentos da própria sociedade temporal. Por meio de ardorosas pregações, durante muitos anos, tentou ele reconduzir ao seio da igreja aqueles infelizes que se tinham desviado da verdade. Mas
suas eloquentes e inflamadas palavras não conseguiram penetrar aqueles corações que estavam endurecidos e entregues aos vícios. O santo intensificou suas orações, aumentou suas penitências, fundou um instituto religioso para acolher os convertidos. De pouco ou nada adiantaram seus esforços. As conversões eram poucas e de efêmera duração. O que fazer? Certo dia, decidido a arrancar de Deus graças superabundantes para mover a conversão àquelas almas, Frei Domingos entrou numa floresta perto de Toulouse e entregou-se à oração e à penitência, disposto a não sair dali sem obter do Senhor uma resposta favorável. Após 3 dias e 3 noites de incessantes súplicas, quando as forças físicas já quase o deixavam, apareceu-lhe a Virgem Maria, dizendo com inefável suavidade: meu querido Domingos, sabes de que meio se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Senhora, sabeis melhor do que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo fostes vós o principal instrumento de nossa salvação. Eu te digo então que o instrumento mais importante foi a saudação angélica, Ave Maria, que é o fundamento do Novo Testamento, e, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu rosário. Com novo ânimo, o zeloso dominicano, o zeloso fundador da ordem dominicana, dirigiu-se imediatamente à Catedral de Toulouse para fazer uma pregação. Mal ele transpôs a porta do templo, os sinos começaram a repicar por obra dos anjos para reunir habitantes da cidade. Assim que ele começou a falar, nuvens espessas cobriram o céu, desabou uma terrível tempestade com raios, trovões, agravada por um apavorante tremor de terra. O pavor daqueles que o assistiam aumentou quando uma imagem de Nossa Senhora situada em local bem visível levantou os braços 3 vezes para pedir a Deus vingança contra ele se não se convertesse e impedisse a proteção de sua Santíssima Mãe. O santo pregador implorou a misericórdia de Deus e a tempestade cessou, permitindo-lhe falar com toda a calma sobre as maravilhas do rosário. Os habitantes de Toulouse arrependeram-se de seus pecados, abandonaram o erro e começaram a rezar o rosário. Em consequência, grande foi a mudança dos costumes dessa cidade. A partir de então, São Domingos em seus sermões passou a pregar a devoção ao rosário, convidando seus ouvintes a rezá-lo com fervor todos os dias. Assim, obteve que a misericórdia de Nossa Senhora envolvesse as almas e as transformasse profundamente. Maria Santíssima foi a vencedora dos erros dos albigenses. Relata o beato Alano de la Roche, uma aparição de São Domingos na qual este narrou o seguinte episódio. Rezando o rosário, estava se preparando para fazer na Catedral de Notre-Dame de Paris um sermão sobre São João Evangelista. Apareceu-lhe então Nossa Senhora e lhe entregou um pergaminho dizendo: Domingos, por melhor que seja o sermão que decidiste pregar, trago aqui outro melhor. Muito contente, leu o pergaminho, agradeceu de todo o coração a Maria e se dirigiu ao púlpito para começar a pregação. Diante dele estavam os professores e alunos da Universidade de Paris, além de grande número de pessoas de importância. Sobre o apóstolo São João, apenas afirmou quanto este merecera ter sido escolhido para guardião da Rainha do Céu. Em seguida, acrescentou: Senhores e mestres ilustres, estáis acostumados a ouvir sermões elegantes e sábios, porém, eu não quero dirigir-vos às doutas palavras da sabedoria humana, mas mostrar-vos o Espírito de Deus e sua virtude. E então, São Domingos passou a explicar a Ave Maria, como lhe tinha ensinado Nossa Senhora, comovendo assim profundamente aquele auditório de homens cultos. As próprias graças e milagres concedidas por Deus, através da recitação do rosário, encerram-se ou encarregaram-se de propagá-lo por toda parte, tornando-se esta a devoção mais querida dos fiéis cristãos. Enquanto ela foi praticada, a piedade florescia nas ordens religiosas e no mundo católico. Mas, 100 anos depois de ter sido divulgada por São Domingos, já ela havia caído quase no esquecimento. Como consequência, multiplicaram-se os males sobre a cristandade, a peste negra devastou a Europa, surgiram novas heresias, a Guerra dos 100 Anos espalhou desordens, o grande cisma do Ocidente dividiu a Igreja durante um longo período. Para
barrar o mal e, sobretudo, preparar a igreja para enfrentar os combates futuros, suscitou Deus o beato Alain de la Roche, também da Ordem Dominicana, com a missão de restaurar o antigo fervor do Rosário. Um dia em que ele celebrava a missa em 1460, perguntou-lhe Nosso Senhor: por que me crucificas tu de novo? E me crucificas não só por teus pecados, mas ainda porque sabes quanto é necessário pregar o rosário e assim desviar muitas almas do pecado. Se não o fazes, és culpado dos pecados que elas cometem. A partir de então, o beato Alano tornou-se o incansável divulgador desta devoção e assim converteu grande número de almas. Foi, sobretudo, nos momentos de grandes perigos e provações para a igreja que o rosário teve um papel decisivo. Propiciou a perseverança dos católicos na fé e levantou uma barreira contra o mal. Ao ver a Europa ameaçada pelos exércitos do Império Otomano, que avançaram por mar e por terra, devastando tudo e perseguindo os cristãos, o Papa São Pio V mandou rezar o rosário em toda a cristandade, implorando a proteção de Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, com auxílio da Espanha e de Veneza, reuniu uma esquadra no mar Mediterrâneo para defender os países católicos. A 7 de outubro de 1571, a frota católica encontrou a poderosa esquadra otomana no Golfo de Lepanto. E, apesar da superioridade numérica do adversário, os cristãos saíram triunfantes, afastando definitivamente o risco de uma invasão. Antes de travar-se o combate, todos os soldados e marinheiros católicos rezaram o rosário com grande devoção. A vitória, que parecia quase impossível, deveu-se à proteção da Virgem Santíssima, a qual, segundo o testemunho dado pelos próprios muçulmanos, apareceu durante a batalha, infundindo-lhes grande terror. No século XVIII, para comemorar a vitória do príncipe Eugênio de Saboia sobre o exército otomano, devido também à eficácia do rosário, o Papa Clemente XI ordenou que a festa de Nossa Senhora do Rosário fosse celebrada universalmente. Não é à toa, Nossa Senhora do Rosário preside este templo sagrado desde a primeira metade do século XVIII, aqui na nossa cidade do Natal e em tantas outras cidades de tradição que trazem essas igrejas dedicadas a este título tão precioso da bem-aventurada Virgem Maria. A igreja seria ainda sacudida por muitas tempestades. Visando fortalecer seus filhos e prepará-los para suportar as grandes provações futuras, suscitou Deus uma alma de fogo com a missão de reacender a chama da devoção ao rosário, o qual, mais uma vez, tinha caído no esquecimento. Foi São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande doutor da devoção à Mãe de Deus, que exerceu sua missão profética um século antes da Revolução Francesa. As regiões às quais se deram ouvidos à sua pregação foram as que melhor resistiram aos erros de sua época e conservaram íntegra a fé. Nos últimos 2 séculos, 2 aparições da Virgem Maria confirmam a predileção de Nossa Senhora da Virgem Santíssima por esta santa devoção do Rosário, Lourdes e Fátima. No século XIX, mais precisamente em 1856, na gruta de Massabielle, a Virgem se apresenta à humilde Bernadette portando em suas mãos o terço e acompanha a vidente em sua oração, exortando-nos assim também a rezá-lo constantemente, fielmente. Já no século XX, quando a Primeira Guerra Mundial estava em seu auge, Nossa Senhora veio, em pessoa, lembrar aos homens que a solução para os seus males estava ao alcance das mãos, nas contas do rosário. Disse a Virgem, aos pastorinhos: rezai o texto todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra. Na última aparição, em outubro de 1917, a Virgem Maria disse quem era: eu sou a Senhora do Rosário. E para atestar a autenticidade das aparições e a importância do Rosário, operou um milagre de grandeza nunca vista, presenciado por uma multidão de 70 mil pessoas, o milagre do sol. Com tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo, infelizmente, ainda não deu ouvidos à Mãe de Deus como deveria. E nunca se abateram sobre a terra tantas desgraças, nunca houve tantas guerras, nunca houve tanta degradação moral nos tempos em que nós vivemos. Entretanto,
O meio de obter a paz para o mundo, para as famílias, para os corações, continua ao alcance de nossas mãos, nas benditas contas do Rosário, que Maria Santíssima trazia suspenso em seu braço quando apareceu em Fátima, e que porta também tão belamente nesta imagem tricentenária da bem-aventurada Virgem Maria que nós veneramos neste altar. Rezem o terço, rezem o terço, rezem o rosário. Não é possível expressar quanto a Santíssima Virgem estima o rosário sobre todas as demais devoções e como é generosa em recompensar os que trabalham para divulgá-lo. Esta história que eu irei contar agora, meus irmãos e minhas irmãs, certamente muitos de vocês já conhecem, mas me impressionou profundamente quando criança. Conta São Luís de Montfort que o caso de Afonso IX, rei de León, a quem Nossa Senhora protegeu particularmente pelo simples fato de portar o rosário à sua cintura. Desejando que os seus súditos honrassem a Santíssima Virgem para animá-los com seu exemplo, ocorreu a esse monarca usar o seu rosário na cintura. Mesmo que ele não rezasse, ele usava o rosário. Não pode ser assim, não é, Monsenhor? Tem que usar, mas rezar também. Mas, enfim, essa história é maravilhosa. Algum tempo depois, o rei ficou às portas da morte, acometido por uma grave enfermidade. Foi então transportado em espírito ao tribunal de Deus, onde os demônios o acusaram de todos os seus crimes, como vai acontecer no dia do juízo, todos nós. E quando ia ser condenado às penas eternas, apresentou-se em sua defesa a Santíssima Virgem diante de Jesus. Num prato de balança foram colocados os pecados do rei. No outro, a Virgem Maria colocou o grande rosário que ele usava na cintura e todos os rosários de todas as pessoas que tinham rezado por causa do seu exemplo. Os rosários pesavam mais do que os pecados daquele homem. Depois, Maria Santíssima, olhando com misericórdia para o rei, disse: consegui de meu filho, como recompensa pelo pequeno serviço que me fizeste, levando à cintura o rosário, o prolongamento de tua vida por mais uns anos. Emprega-os bem e faz penitência. Voltando a si, o rei exclamou: bendito rosário da Santíssima Virgem, por ele é que fui livre da condenação eterna. E recuperando a saúde, passou a rezar o rosário todos os dias até o fim de sua vida. O rosário transporta-nos misticamente para junto de Maria, para que ela nos eduque e nos plasme, até que Cristo esteja formado em nós plenamente. Ensina o Papa São João Paulo II. E acrescenta: nunca, como no rosário, o caminho de Cristo e o de Maria aparecem unidos tão profundamente. Maria só vive em Cristo e em função de Cristo. Recordemos ainda, irmãos e irmãs, as inspiradas palavras que foram deixadas por este saudoso pontífice na sua carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. O rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações, nele encontrei sempre conforto. O rosário é minha oração predileta, oração maravilhosa. Ó rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro no naufrágio geral. Não te deixaremos nunca mais, serás o nosso conforto na hora da agonia. Seja para ti o último ósculo da vida que se apaga e a última palavra dos nossos lábios há de ser o vosso nome suave, ó Rainha do Rosário, ó nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores, ó soberana, consoladora dos tristes, sede bendita em toda parte, hoje e sempre, na terra e no céu. Amém. Esta é uma oração belíssima composta pelo beato Bartolo Longo. Sim, acatando fielmente essa exortação do Papa, nunca deixemos de rezar o rosário, sob pretexto de ter muitas distrações involuntárias. É normal, o demônio irá nos tentar para que deixemos de lado esta devoção tão querida ao seu coração e de sua mãe. Falta de gosto em rezá-lo, é repetitivo, é cansativo, ou muito cansaço, insuficiência de tempo, sempre achamos tempo para aquilo que é importante para nós, ou qualquer outro motivo.
Para rezar bem o rosário, não é necessário sentir gosto, ter consolações, nem conseguir uma aplicação contínua da imaginação. Basta a fé pura e a boa intenção. Isso também desde criança me tocou profundamente, saber que rezando o rosário, especialmente me dirigindo agora àqueles que fazem parte da confraria, nós estamos unidos a tantos irmãos e irmãs nossos que no mundo inteiro rezam esta devoção com amor e alcançam as graças espirituais da família dominicana. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quantos benefícios nos proporciona a recitação do rosário. Nos eleva ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo, purifica nossas almas do pecado, faz-nos vitoriosos contra todos os inimigos, torna-nos fácil a prática das virtudes, abrasa-nos do amor a Jesus Cristo, enriquece-nos de graças e méritos, fornece-nos os meios de pagar todas as nossas dívidas com Deus e com os homens. A tudo isso acrescenta São Luís Maria de Montfort. Ainda que te encontres à beira do abismo, ou já com um pé no inferno, ainda que estejas endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde te converterás e salvarás, contanto que rezes devotamente todos os dias o Santo Rosário para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão dos teus pecados. Poderíamos, obviamente, irmãos e irmãs, passar a noite enumerando as maravilhas que Deus tem realizado na história da Igreja através desta devoção. Mas por hora, ficamos por aqui, que estas palavras realmente e de todo o coração desejo nos incentivem a perseverar na prática da oração do Santo Rosário, obtendo de Deus todas as graças e bênçãos do céu por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em tudo e por tudo seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.